Tá aí, Wendel, final de partida, né? Rodada 22. E a gente tem que fazer aquela pergunta clássica, né? O Bahia começa com o pé esquerdo, aquela sequência. O Wendel até falou no início da partida, vai começar a trilogia do Bahia. Começou e a gente pode sim considerar um tropeço. Para mim, pelo que o Vasco tem apresentado na competição, pelo que o Bahia pode apresentar na competição, o Bahia tropeça e o Bahia, consequentemente, com esse tropeço, ele falha nessa sequência que deveria ser muito positiva. Né? O Bahia agora vai ter uma sequência de novo, né? Vai ter um espaço para treinar, para organizar o time taticamente, para melhorar fisicamente. Mas vamos ver o que o Paiva pode fazer. Wendel, eu até digo mais. Se o Bahia pensa em mudar de treinador, se pensou em mudar de treinador, eu acho que a hora é agora. Há um tempo atrás eu até falei, Wendel, eu acho que o Paiva dura até o jogo contra o Vasco. Até apostei nisso, até fiz um palpite. Eu falei que o Renato Paiva talvez só chegasse até o jogo do Vasco. E eu vejo que tem muito mais motivos para mudar do que não. Eu não estou falando de resultado. Eu não estou aqui sendo resultadista. Não é porque o Vasco empatou com o Bahia. Não é porque o Bahia empatou com o Vasco. É porque o Bahia empatou com o Vasco e o Bahia ficou com um centroavante que não deu um chute a gol. Que o Canu finalizou mais do que o seu atacante. O Canu, que foi um leão na parte defensiva, foi também o melhor atacante do Bahia, foi o Canu. Por incrível que pareça, o melhor atacante do Bahia foi o Canu. Onde quem criou a jogada do gol foi o camisa 5, o Rezende, que sua função é marcar. Então, Wendel, assim, não é mais desculpas, nós acabamos de entrar no mês de setembro, ou seja, é o 9º mês de temporada. O Ramon Dias chegou outro dia no Vasco. O Vasco é brilhante? Não. Mas o Vasco já começa a competir. Esse Bahia que está na mão de Renato Paiva há mais de 9 meses parece que piora. Não estou dizendo que piora o jogo, mas piora porque o Bahia contrata. Na janela fez mais contratações e ainda assim o Paiva não consegue tirar. É muito claro para mim que o treinador está aquém. Assim como a gente crava praticamente aqui que o Bahia precisa de centroavante, que precisa de um centroavante de uma qualidade acima do Everaldo, acima do Bigode, o Bahia também precisa, nesse momento, de um treinador melhor do que o Renato Paiva. Infelizmente, eu digo isso. Eu sei que o Renato Paiva, nitidamente, ele responde. Ele deve ter alguém que acompanha as lives no YouTube. O pessoal tem falado sobre isso. E cada vez mais eu estou convicto que as piadas, as indiretas dele, bate muito com o que todo mundo fala. Eu já vi muita indireta dele. Já vi muita indireta do Renato Paiva. E eu quero saber qual será a explicação dele para hoje. O Bahia poderia ter empatado do mesmo jeito, mas eu queria saber por que ele demorou a mudar. Por que ele colocou Juba somente aos 38 minutos? Eu não estou falando que Juba é a solução, não estou falando que quem está no banco é a solução. Eu estou falando porque quem estava no jogo estava horrível. E se está horrível, tem que mudar. É por isso que no futebol existe substituição. Se o futebol não existisse substituição, falar assim, ó, você começa com os 11, você pode ter 1.000, mas você tem 11 para começar. Ok, mas você tem 3. A pandemia trouxe uma mudança, porque uma pandemia, a gente sabe que é uma catástrofe, né? Ela mexe com o cotidiano de todo mundo. Mas nas pandemias, nas guerras também, há mudanças na sociedade, há mudanças na ciência e há mudanças no esporte. Uma das mudanças da pandemia é a possibilidade de um time mudar 5 vezes. O Bahia só mudou 4 e só mudou a quarta porque o Rezende pediu. Quem fez a quarta substituição foi o Rezende, não foi o Renato Paiva, que nitidamente morreu abraçado com opções. E o Wendel, e quando no jogo ridículo desse do Bahia, você morre com opções, das duas, uma. Ou você fala indiretamente, quando eu digo você fala, eu digo Renato Paiva. Renato Paiva chegou para o banco, é como se olhasse, se falar, vocês são piores do que o que estão. Vocês não conseguem melhorar o que está. A única explicação é essa. E se Renato Paiva fez isso, ele acaba de perder o grupo. Porque o Renato Paiva tá para ser, além de treinador, mediador. O treinador ele tem que saber usar que eu digo no bom sentido, saber usar as melhores opções conforme o jogo, conforme a necessidade. E hoje necessitava mudar. Ele deixou o Ademir se machucar, né? Ele deixou o Ratão se arrastar até os 38 minutos sem condição de jogo. Ele deixou o Everaldo
ficar em campo inoperante. O Everaldo hoje passou vergonha, com todo respeito. O Everaldo hoje passou vergonha, pegou bola na mão, tomou baile de zagueiro. O Everaldo passou vergonha em campo hoje. E culpa de Everaldo, nem tanto. A culpa é de quem escala. E aí mostra a incoerência do seu Renato Paiva. Mostra a incoerência. Porque o Bigote não é brilhante. Mas o Bigote vinha entrando bem nos jogos que entrou. Vinha fazendo seu papel. Então mostra a incoerência do senhor Renato Paiva. Paiva, infelizmente hoje, não tô, claro que os jogadores têm culpa também. Claro que tem culpa. Seu Gilberto fez um jogo hoje aquém. Ele precisa estar mais ligado. O Gilberto não é um jogador de alto nível, mas no jogo contra o São Paulo ele também foi um jogador que errou muito no jogo. E hoje ele teve a atuação igual aquela atuação, talvez não tão ridícula, não tão ruim quanto aquela contra o São Paulo, onde ele foi engolido. Ele foi engolido pelo David, aquele que passou pelo Fortaleza. Ele foi engolido. O David fez o que fez de gato sapato. E hoje, para mim, falta de concentração. O senhor Gilberto fez um pênalti infantil. Fez um pênalti infantil, um pênalti que custou, né? Um pênalti que custou 2 pontos ao Bahia. Então, o Bahia precisa, na minha opinião, de uma gestão mais firme com esse elenco. Porque esse elenco pode dar mais. Esse elenco pode dar mais, né? Esse elenco pode dar mais. E aí precisa apertar o senhor Renato Paiva, que tem que tirar mais desse elenco. Meu querido Alisson, sua análise aí, meu queridão. O que você achou aí desse jogo do Bahia? Horroroso o jogo do Bahia. Eu achei horroroso. Mas vamos lá. Bahia jogando em casa, 11 finalizações, somente 3 no gol. Qual foi o milagre que o goleiro do Vasco fez? Teve até cabeceio lá do Canu, que a bola quicou no chão e ele pegou. Cara, quantas pessoas já tem público aí já? Cara, mas ali pela imagem teremos com certeza mais de 30 mil ali. Uma falta de respeito, assim, com todo o torcedor do Bahia. Mas principalmente, macho, pra quem vai pro estádio, mano. Porque o cara gasta tempo, gasta dinheiro, leva a família pra se divertir e sai irritado, mano. Eu falo isso porque quantas vezes eu fui, eu não torço Bahia, eu torço Ceará. Quantas vezes eu fui pro jogo assistir o Guto acabar com o meu time. E a sensação que eu tô tendo é a mesma, que vocês estão sofrendo com um treinador que não faz o time render. Muita gente tá criticando aí Everaldo, Ratão, e aqui eu não tô para defender eles não, tá? Mas quando se contrata um treinador, é em vista de quê? Dele trazer o melhor de cada atleta. O Mingote teve a chance de perder. Olha aí, 46. Isso é loucura isso aí, velho. A falta de respeito com todo mundo, velho. E aí, tem o Mingote que entra e perde 2 gols claros. É merecido o banco para ele. Só que o Everaldo entra e nem a oportunidade de perder o gol ele tem. A culpa do Everaldo? Mas para mim é principalmente do treinador, porque é ele que tá lá todo dia treinando os jogadores para tirar o melhor dos caras. E aí o Ronaldo vai passando as imagens aí, meu querido. Vai passando as imagens, viu, Nex? Tem imagem dos jogos aí na fala do meu querido Alisson e as imagens vão passando. Jogador aí. Tem um lance que foi o único lance de perigo, foi a cabeçada do Canu. Jogador, meu querido Alisson. Não, e aí, para complementar, só para encerrar esse raciocínio, dentro dessa questão que o Ronaldson falou de estar perdendo o elenco, ele perde ainda mais, porque ele coloca um jogador que acabou de chegar. O que é que o Juba sabe dos esquemas táticos do treinador? Nada. Patrick Veron não, o garoto da base. Acho que é Patrick Veron, não sei se o nome é esse. É o garoto da base. Todo mundo que tá no banco sabe sistema tático muito melhor que o Juba. Aí, pra mim, quando ele coloca o Juba, ele fala, vocês são ruins, eu prefiro botar o garoto que eu nunca testei. Não quero. Então, o Paiva, cada dia que passa, ele se complica. E o Grupo City, ele precisa tomar atitude agora. Porque senão, o Bahia vai ser o único time do Grupo City que não vai estar na divisão de elite.
Quem é que vai perder dinheiro? O Grupo City. O Grupo City não veio para o Bahia para perder dinheiro. Eles veem o Bahia como negócio. Então eles precisam tomar atitude. E que seja a atitude correta, né? Que seja a atitude correta. Aumentou aí o barulho da torcida, Wendel. Enfim. Mas, assim, o Paiva ele só tem piorado, cara. Jogo passado, eu até falei bem, ó. O time do Paiva variou, saída de 3 mais 1, 3 mais 2. Hoje o time do Paiva parecia, até vou fazer a brincadeira que eu brincava lá com o time do Guto, né? Era futebol de prego, não sei se vocês sabem o que é. A tábuazinha com os pregos, você vai bater na moeda. Ninguém se mexe. A impressão que eu tive do time do Bahia foi essa. Ninguém se mexe, é só a bola que bate num, que bate no outro, que bate num, que bate no outro. Um time totalmente desconfigurado para quem tá com um trabalho de 7 meses e que passou vergonha na Copa do Nordeste, né? Tá aí as imagens do jogo também. Essa cabeçada foi perigosíssima. Se ela vai um pouquinho no canto, o Léo Jardim teria dificuldade. Foi em cima dele, ele conseguiu. É claro que foi uma defesa difícil, né? A bola é muito rápida, né? Ela bate no chão ali. Fica no chão, ganha mais velocidade. Ganha velocidade. Mas foi a chance que o Bahia teve, assim, no jogo, de fato. Canu fez uma bela partida no segundo tempo, né? Então, se entra, seria merecido aí para o jogador do Sport Clube Bahia. Primeiro tempo do Esquadrão de Aço, meus amigos, foi um jogo que o Bahia teve as ações da partida, volume de jogo, demorou mais de 45 minutos para fazer o seu gol. Um gol, inclusive, como o Ronexon falou, uma jogada do Rezende, né? O Camilo Cândido recebe o Rezende, ele dá o passe correto, o Everaldo não consegue fazer o gol, mas o Ademir estava lá embaixo da trave e abre o marcador. Primeiro tempo do Bahia, sinceramente, o Vasco da Gama marcou bem o Vasco da Gama, veio com essa intenção de marcar e contra-atacar. E muitas vezes o jogo ficou amadurecido para o Bahia abrir 1-0, mas o Bahia sentiu a ausência da caulidade. A caulidade, embora o Tassiano estava bem no jogo. Então o Léo Cittadini não serviu para justamente substituir o Cauli. Isso daí, para o próximo jogo, já está aberto aí a possibilidade de entrar um outro jogador. O garoto não, mas o Léo Cittadini não é um jogador que a gente possa contar para substituir o Cauli, que nesse lance do Jacaré, o Cauli chutava para dentro do gol. Ele não ia dar passe para Biel, não. Ele ia chutar para dentro do gol. Então o Bahia faltou essa caulidade no primeiro tempo para jogar melhor, para jogar mais leve, né? Mas estava muito quadrado. Mas mesmo assim, a fragilidade do Vasco da Gama e a intenção também do Vasco de dar a bola ao Bahia e sair em contra-ataque também facilitou e chamou o Bahia para vencer o jogo no primeiro tempo. Só que aí, no segundo, meu amigo Ronexon, meu amigo o Alisson, e eu ouvi vocês comentando, eu ouvi Ronexon falando, o jogo é do Paiva. O Paiva teve o intervalo todo para dizer para os jogadores como o Bahia poderia vencer a partida. O Paiva teve o tempo necessário para orientar a equipe. É evidente que o Vasco da Gama não quer perder. Então estava claro e cristalino que o Bahia tinha que ter a intensidade do jogo. Ó, gente, vamos ter o volume, vamos ter a bola. Não vamos recuar não, pô. Não vamos recuar não, vamos ter a bola como nós tivemos no primeiro tempo. Dessa forma o Vasco vai ter dificuldade. Mas não. O Bahia deu a bola para o Vasco da Gama, que precisou de 15 minutos para fazer um gol de pênalti. Pênalti este que, na minha opinião, o Gilberto vacilou 2 vezes. Tomou o nó do Marlon Gomes, que acabou de entrar, e aí tá de parabéns o técnico do Vasco da Gama. Quem empatou o jogo hoje foi o técnico do Vasco. Quem empatou hoje foi o técnico. Mostra a diferença, como faz falta um bom centroavante e um bom técnico, hein, meu querido Ronexon? Como faz falta o Bahia ter um centroavante de qualidade e um técnico de qualidade. O técnico do Vasco da Gama mudou logo no segundo tempo, e quem entrou bem. Quem entrou bem. O Paiê, gordinho, mas deu qualidade ao Vasco. O Marlon Gomes foi o que fez a jogada do pênalti. E o Vasco da Gama empata a partida. E o Bahia não tem mais forças para empatar. O que chama muita atenção é que o Paiva trocou somente um jogador durante quase todo o jogo.
30 minutos. Ele foi a conta-gota. Ele colocou Biel, colocou o Jacaré no jogo e só colocou o Rezende porque o Rezende encostou ali na linha, ficou inclinado como se estivesse já muito cansado, e aí ele botou a mão e chamou o Mugni. O Mugni não iria entrar, não. O Rezende pediu para sair praticamente. Então, que técnico é esse que não consegue observar o jogo? Muito ruim. Ele tinha o Biel que ele colocou, ele tinha o Jacaré, ele tinha várias opções para oxigenar essa equipe, e o Bahia caiu demais no segundo tempo. Quando a equipe cai, é evidente que substituições devem acontecer. Não aconteceram, inclusive o Paiva morreu com o Everaldo abraçado aí nesse jogo, né? Que é inacreditável como o Everaldo é um jogador ruim. Inacreditável. Mas também o técnico é ruim. Então, ruim por ruim, eles vão ficar aí. Tem que mudar o Wendel de técnico? Tem. Parada agora da FIFA, data FIFA, porque do jeito que tá, sinceramente, a gente não aguenta mais Renato Paiva e seus centroavantes. A gente não aguenta mais. Então, vida que segue aí, vou passar para vocês, meus amigos, porque sinceramente, eu vou dizer para vocês, de todos os jogos que o Bahia jogou nessa Série A, este foi o que eu mais fiquei chateado. Este jogo foi o que mais me chateou. Sinceramente, este jogo eu fiquei muito chateado, porque o Bahia tem qualidade, mas entregou o jogo para o Vasco da Gama empatar. E o Vasco da Gama foi lá e empatou. E o Bahia não teve condições mais de justamente poder fazer o gol, o segundo gol, né, que poderia nos dar o triunfo. Não aconteceu, muito por conta do técnico do Bahia, mais uma vez. Mais uma vez, o técnico do Bahia tem um problema, já passando para o Ronexon aí, ele não consegue enxergar o jogo com ele em curso. Quando ele começa a se movimentar, as peças se movimentam, o técnico do Vasco da Gama começa a fazer as alterações, ele não entende o jogo e demora para justamente fazer as mudanças. Insegurança e falta de conhecimento de uma partida de futebol. Meu querido Ronexon, tá contigo. Wendel, você tocou em 2 pontos que o Vasco fez, né? O Ramon Dias, eu tenho falado sobre isso, ele pegou o Vasco, assim, numa situação muito complicada, né? O Ramon Dias, quando chegou no Vasco, o Vasco estava na situação entregue às traças, o time foi ganhando competitividade, né? O time começa a somar pontos, começa a incomodar, e mesmo quando perde, dá trabalho. Hoje, o Ramon Dias veio para isso, nitidamente veio para empatar e tentar, quem sabe, surpreender. Os primeiros minutos tentou ficar picotando o jogo, levou a bola para lá. O som ficou ruim, meu querido. O som ficou ruim. Vê agora. Pronto. E agora retornou? Ok. Pronto. Então, nitidamente, o Vasco tentou deixar o Bahia impaciente e deixar também a torcida impaciente. Aos poucos, o Bahia conseguiu ir obtendo volume de jogo, e o Alisson até falava, se sair um gol aí, vai ser um gol achado, porque o Bahia não está apresentando, não está tendo criatividade suficiente. Mas ainda assim, uma boa jogada do lado esquerdo do Bahia, que foi o lado que funcionou, né? O Ratão, quando teve bem com o Cândido, e o Rezende chegando sempre pelo lado esquerdo, conseguiu o gol. A partir daí, o jogo se transforma numa nova história. O Vasco sabe que o jogo que ele veio buscar, que era pontos, não interessava. E o Renato Paiva sabia disso, porque tinha que ter percebido isso nos primeiros minutos, enquanto o comportamento do jogo estava em 0-0 do Vasco, por parte do Vasco. E o Renato Paiva teve 15 minutos, né, porque o gol foi no final, no primeiro tempo, teve 15 minutos para orientar a sua equipe, para falar o que ele sentiu no primeiro tempo, só que o Paiva não sentiu. Porque se o Paiva tivesse sentido, ele já faria mudanças logo ali no intervalo. Não fez, tudo bem. O Ramon Dias fez logo 3. E aí é o que o Wendel falou. A diferença do Vasco hoje foi porque tem o Verratti, que se tiver oportunidade vai fazer. Os pontos que o Vasco está obtendo geralmente são de gols isolados do Verratti. Então, mais uma vez, o Verratti fez o gol de empate, teve a personalidade de fazer o gol de empate, né? E o mérito do Ramon Dias, que mudou a equipe. E o Paiva só foi mudar depois que o estrago já tinha sido feito. Então o Paiva tinha a vantagem no resultado. E ele jogou fora quando o jogo ficou empate. E aí, quando o jogo ficou empate, que o Ramon Dias viu que dava, fez mais mudanças. Mudou mais 2 vezes.
Ou seja, o Ramon Dias trocou as 5 peças. E eu te digo, o Bahia teve aquela cabeçada do Canu, teve aquela. Eu acho que foram duas do Canu, né? Duas cabeçadas perigosas. Mas o Vasco também, por duas oportunidades ali, não chegou a finalizar, mas assustou o Bahia, né? E o Jair chegou a chutar a bola para fora, né? A bola perigosa. Então, eu acho que está na hora de mudar. E aí fica a pergunta que eu não sei se vocês têm alguma opinião sobre isso, mas vocês acham que há possibilidade do Renato Paiva hoje enfrentando o adversário que ele enfrentou? Porque assim, enfrentou o líder do campeonato. Jogou bem? Jogou. Mas tomou 3. Tomou 3, saiu com 3-0. Jogou com a equipe que está pior do que as. O Vasco é pior do que o Bahia. O Vasco é pior do que o Bahia. Inclusive o Vasco já teve vários percalços. O Bahia não. O Bahia tem o mesmo treinador, né? Foi o treinador que montou, ajudou a montar esse elenco. O Vasco está mudando com o carro andando. Está trocando os pneus com o carro andando. Você acha que há a possibilidade de hoje o Renato Paiva entender que enfrentou um adversário de Z4 e ele não conseguiu evoluir e pedir demissão? Ou vocês acham que há a possibilidade do Bahia de fato pensar na demissão do Renato Paiva? Eu acho assim que o mais prudente é mudar, porque eu acho que da forma que está, a gente já viu o trabalho do Paiva até aqui, há uma possibilidade bem bem real do Bahia se complicar, porque essa sequência é favorável ao Bahia, isso que a gente tem que colocar na ponta do lápis. O Bahia depois vem para uma sequência difícil. Será que o Renato Paiva vai conseguir depois nessa sequência difícil que vai ter, de conseguir apresentar algo melhor? Ou o próprio Renato Paiva vai entender que é final de linha para ele? E a hora de mudar é agora. Parada FIFA, vem aí. Eu gostaria muito que baixasse no Renato Paiva o Bruno Lage, né? Porque a depender do Cadu Santoro, ele não sai. A depender do Cadu, ele vai até o final. Mas pode baixar aquele espírito português do Bruno Lage ontem, que deixou o cargo à disposição, e o Paiva fazer isso na coletiva. Seria a melhor situação que o torcedor do Bahia espera. Seria o melhor dos mundos. O Paiva chegar na coletiva agora e dizer, ó, que infelizmente não dá mais para ele não consegue mais fazer o trabalho e que ele deixa o cargo à disposição. Pronto. Seria o tudo que nós queremos. Mas não sei se vai acontecer. Discordo. Eu não falo não sei porque o Paiva geralmente usa a coletiva para bater com força, né? Mas o Bahia precisa de um novo técnico. Este técnico do Bahia não vai conseguir alcançar o que nós precisamos, né? Que é um jogo de unir desempenho e pontuação, pô. Desempenho e pontuação. Porque assim, ó, o Bahia jogou bem contra o Botafogo no primeiro tempo, jogou, não fez, tomou 3-0, né? Aí o Bahia hoje joga quase 50 minutos para fazer um gol, pô. Coisa que o Vasco fez em 15 minutos no segundo tempo. Jogador arrebenta também aqui do Alisson. Não, fica até com o microfone na mão aí que eu vou... Repita o que você falou aí sobre o... Você queria que ele fizesse o quê? Que baixasse o Santoro o espírito, viesse e falasse o quê? Não, Santoro não, o Paiva. Que o Paiva viesse, como fez o Bruno Lage ontem, e colocasse o cargo à disposição. Gostaria muito que o Paiva fizesse isso, porque eu não acredito que o Cadu Santoro vai demitir o Paiva. Perfeito. Então, em cima dessas palavras, e em cima do pouco que eu conheço esse Cadu Santoro, tem perigo ele falar isso aí. Paiva deixou o cargo à disposição, mas eu permaneço com ele. Tá mais fácil isso aí. Pelo que vocês falam, é bem isso que eu acredito que possa, que se acontecer, né? Enfim. Mas é isso, assim... O trabalho do Paiva, ele não é bom, pelo menos aquilo que eu tenho acompanhado, acho que foi 1 ou 2 jogos, até mesmo no Campeonato Baiano, vencendo de 3-4-0, mas o futebol apresentado era muito pobre, ganhava mais na fragilidade dos adversários que no próprio mérito, né, de vencer na tática, de criar oportunidades. E agora com a Série A iniciada já e quase terminando, né, só piora a situação dele. Né? Se no Baiano ele foi campeão com dificuldade assim no início da temporada e na Copa do Nordeste passou a vergonha que foi. Eu acredito que foi vergonhoso para vocês, mas vocês procuraram, pelo que eu percebo, né, aquilo que eu ia vendo,
torcedor do Bahia fala, não, tá iniciando o trabalho, deixa o cara trabalhar aí, mas chegou, é o que eu percebo, né, que chegou o fim da era dele, mas assim, eu sempre vou falar isso, no meu time ou em outro, não adianta eu ser a favor ou contra, quem tem que ser a favor ou contra é quem manda no clube, né, e agora, no meu clube já era difícil o presidente ter uma vontade, imagina o presidente de vocês, né, o CEO no caso, né, que não tem a vivência, não tem a paixão de torcer para o Bahia como vocês têm, né? Então, eu acho ainda mais difícil, né? Acho ainda mais difícil porque é uma realidade muito complicada. O torcedor está sofrendo, o torcedor quer estancar a sangria, mas o cara que é o responsável por tudo não tem empatia, não tem simpatia, não torce, trata o clube como uma empresa. E se ele continuar tratando o Bahia como se fosse essa empresa, ele vai ter um prejuízo grande. Ó, vou botar uma tela aqui pra gente analisar rapidinho os jogadores aqui, ó. As laterais do Bahia não foram bem hoje não, hein? Foram bem não. O goleiro do Bahia também, meu amigo, quase entrega a rapadura 2 vezes, hein? 2 vezes. O Marcos Felipe tem problema gravíssimo de saída de bola. Não é um problema grave, não. É gravíssimo. O caso do Marcos Felipe com a saída de bola é UTI aérea. É, meu amigão. Tem que ser um negócio muito grave o que o Marcos Felipe sai mal com a bola nos pés. Muito grave. Gilberto hoje é um dos piores jogadores para mim na partida hoje. Hoje ele não jogou bem. Hoje ele não jogou bem. E o Camilo Cândido também um pouco mais tímido. Então, no jogo de hoje, os 2 laterais do Bahia não funcionaram. Talvez, se eles estivessem jogando bem, a gente teria um melhor resultado. Que são 2 grandes jogadores que nós temos do Bahia, com certeza qualificaram demais. Mas hoje não foram bem. O Lucas Piton, o Robson Bambu, que é um zagueiro, né? Robson Bambu é um zagueiro. Acho que o Robson Bambu não é lateral esquerdo. Eu acho que o Robson Bambu é um zagueiro. Marcou lá, não deixou os laterais escapulirem dele, né? Alguns jogadores do Vasco da Gama fecharam os espaços e não deixou que os laterais do Bahia pudessem jogar. Se vocês quiserem falar também aqui, ó, o Vitor Hugo, Canu, partidaça do Canu segundo tempo. O segundo tempo do Canu foi, sinceramente, uma partidaça. O Vitor Hugo tomou o 3º cartão amarelo, não joga contra a equipe do Coritiba, muito por conta do Marcos Felipe, né, que entregou o ouro, ele teve que fazer a falta, e aí o Bahia se livrou, porque se ele não faz a falta, já era. Inclusive, ele até reclamou do jogador, do goleiro do Bahia. Meio de campo, Léo Cittadini, esquece, Léo Cittadini não dá. O Paiva tem que encontrar alguma maneira. Rezende oscilou, né? Também entregou a rapadura numa série de bola, mas oscilou e fez assistência do gol, né? E ele, de fato, melhorou na partida. Diga, meu querido. Se vocês quiserem falar dos jogadores, aí podem falar, hein? Não, eu queria só falar sobre o Rezende. Eu acho que ele foi prejudicado pelos outros 2. Pô, tem razão. Porque ele chega com uma surpresa e dá assistência. Aí ele recebe a bola de costa pro gol, ele olha para trás. O Tassiano tá do lado do Everaldo e o Cittadini é uma interrogação. Ninguém acha ele no campo. Para quem tem um Caulinho, um atleta rápido, de dinâmica e de velocidade, entra o Cittadini, que é técnico, lento e não tem drible, é muito contramão da característica do atleta. Fala, meu querido Ronexon. A coletiva tá programada agora na TV oficial do Quer clube. Quer colocar? Coloquei, meu querido. Se quiser reagir aí. Jogadores, sabe por quê? Porque o meu caso aqui, quando eu coloco o vídeo, como nós estamos com 3, ele trava pra mim. E aí quando você colocou os vídeos lá do gol, ele rodou normal. Aí quando tiver prontinho aí, você joga duro. Enquanto a gente vai falando aqui dos jogadores, né, do Bahia, que na minha opinião o Tassiano foi bem no primeiro tempo, né? Mas no segundo ele cai. E aí é culpa do Paiva, não é culpa do Tassiano, não. O Paiva tem que perceber que o jogador cai a intensidade e propõe uma substituição. A questão tá aí. Propor uma substituição para que o Bahia possa estar mais bem fisicamente na partida, né? Então a culpa do Paivinha. O Ratão, para mim o Ratão, ó, sinceramente, viu? Eu fico na expectativa do Ratão jogar bem. Eu entendo que o Ratão fisicamente estava em pré-temporada, entendo tudo isso, adaptação, entendo perfeitamente. Só que nós não estamos no início da competição.
Nós não estamos no primeiro jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A gente não pode esperar. Então tem o Biel aí. Coloca o Biel. Ó, sinceramente, o Jacaré pra mim, hoje entrega mais do que o Ratão. Então, tá na hora do Bahia propor mudanças. O Ratão não pode ser titular do Bahia pela necessidade. Ele entra no segundo tempo e vai ganhando ritmo de jogo até ele encaixar, que não é um jogador ruim. Mas no momento, não. Everaldo, pelo amor de Deus, ó, sinceramente eu tô buscando aqui nos meus arquivos confidenciais aonde o Bahia encontrou este rapaz, juntamente com o Mingote. Aonde que o Bahia foi encontrar esse moço, que é inacreditável o que o Everaldo faz. Gente, o Everaldo não faz coisas simples. Ontem eu estava assistindo o jogo do Botafogo, o Tiquinho Soares vindo de contusão. O Tiquinho fazia um pivô que parecia uma pedra, uma rocha. Ele protege. Centroavante. Tá de brincadeira, pô. O Everaldo é incapaz de fazer um simples pivô. Incapaz de estar dentro da área, deixando o Tassiano ser o centroavante. Eu perguntei, meu querido, o Alisson na transmissão, meu querido Alisson, quem é o centroavante aí? É o Tassiano ou é o Everaldo? Pois se o Tassiano não se encontra dentro da área. Então, sinceramente, eu não vou colocar o Everaldo como o pior jogador da partida, porque ele é ao concurso. Ele sempre será o pior jogador. Então, eu não coloco ele, não. É vergonhoso para a história do Bahia. É vergonhoso na história do Bahia ver um centroavante do nível do Everaldo. A realidade é essa. Ademir jogou demais, mas no segundo tempo ele cansou. E ó, o Paiva arrebentou o Ademir, hein? Deixou o rapaz se lascar para depois tirar. E ele só saiu por conta disso. Tava nítido que o Ademir chegou no segundo tempo diferente. O Ademir não tinha mais aquela velocidade, aquele ponto forte dele. O técnico olha e fala: Ademir, tá acontecendo o que é contigo? Ele bota a mão no joelho e diz assim: não dá pra mim não. Troca o cara. Insistiu. Pô, arrebentou o Ademir, que no primeiro tempo foi o melhor jogador do Bahia disparado. Mas no segundo ele desaparece. E aí eu não sei dizer quem foi o melhor jogador. Se foi o Canu ou se foi o Ademir. Eu vou ficar com o Ademir porque ele fez o gol. Né? Fez o gol e arrebentou no primeiro tempo. Jogou demais no primeiro tempo. Agora, Renato Paiva e o técnico do Vasco da Gama mostrou pro estádio e mostrou pra gente, né? Como faz a diferença um técnico de qualidade. Faz diferença. A realidade é essa. E olha que ele não tem material humano bom não, viu? Que esse Medel é ruim, esse Piton é ruim, esse Maicon zagueiro aqui, pelo amor de Deus, zagueiro horroroso. Aí você tem aqui o Robson Bambu, lateral horroroso também. O material humano do Bahia é muito melhor. Agora, confesso pra vocês que eu gostei do Paulinho, o camisa número 18 do Vasco, que no segundo tempo dominou o meio de campo todo ali. Gostei demais do Paulinho. É o único jogador do Vasco da Gama que eu vejo que é um jogador interessante. E o Payet também me parece que quando estiver bem fisicamente vai dar qualidade à equipe do Vasco. E conseguiu empatar o jogo e dificultou para o Bahia os jogos, né? Então, o Paivinha, sinceramente, pelo amor de Deus. Jogador, meu querido, chamou, falou.